Boa noite. Glória a Jesus, né, Vera? Vamos orar nessa noite gloriosa. Oh, aleluia! Deus é bom, o tempo todo Ele é bom, né, Tacão? Hoje é uma noite de ceia. E eu gosto desses momentos porque traz à memória o que Cristo fez por nós. É muito importante você entender o que foi que Jesus fez por nós. E para entender isso, sempre tem que voltar lá no Jardim do Éden. Tudo começou no Jardim do Éden. Sempre existe a origem de algo. Se você quer entender o que está acontecendo hoje no mundo, você precisa saber que um dia lá no Jardim do Éden, Adão caiu, ele morreu. E Jesus veio morrer no lugar de Adão e ressuscitar. Todas as catástrofes, doenças, tudo que você enfrenta hoje, não é Deus o culpado. Adão é o culpado. Só que aquilo que eu mais amo é saber que Deus não nos deixou à mercê da morte. Jesus veio, e veio com uma única função, morrer no lugar do primeiro Adão e ressuscitar, pagar o preço por aquilo que ele fez. Gratuitamente você foi salvo. Eu acho que as pessoas não têm ainda o entendimento correto do poder da salvação. E o diabo foi muito esperto, mas o Espírito Santo é muito mais esperto do que ele. Ele criou várias religiões. Então você tem religiões para tudo quanto é gosto. Só que todas as religiões, elas também falam pós-morte. Pode observar, sempre elas falam alguma coisa. Só que só existe dois caminhos para nós depois da morte: céu ou inferno. Não existe meio termo. A Bíblia não fala de meio termo. Você pode se iludir, você pode achar que isso é maravilhoso, vou ter uma segunda chance, mas não é real. Por isso que existe uma responsabilidade em nós. Você é responsável pela sua vida. Quando você participa da ceia, é o momento de você começar a pensar que isso é real. Não é... As pessoas, quando falam em ceia, elas ficam pensando como fosse uma fórmula. Eu vou ceiar, vou ficar perfeita. É como fosse um ritual. Não é um ritual. É trazer à memória que Jesus veio e morreu no seu lugar. Morreu no seu lugar. Morreu no lugar do nosso Pai inicial. E, consequentemente, todos nós somos abençoados com a morte e ressurreição de Cristo. O mundo não vai existir para sempre. A vida continua, mas esse tempo que você passa na Terra é muito temporário. Mas você pode passar por esse mundo vencendo tudo que você quiser vencer. Porque alguém te deu uma garantia de que você pode vencer. Só depende o quê? De você. Você aceitar essa verdade. Nessa noite eu quero te encorajar com a leitura da palavra, eu quero te encorajar com a ceia, a sair de qualquer lugar que você esteja de fraqueza e começar a dar passos. Não fique distraído com as coisas do mundo. Não fique distraído. Você é importante para Deus, a sua vida tem valor para Deus. Não importa em que lugar você esteja, não importa em que local da sociedade você esteja, não importa quantos anos você tenha. Deus se importa com cada um de nós. Você acha que Deus não se importa com o Leandro? Se importa. Mas ele é uma criança. Deus se importa com a Luma? Se importa. Mas ela é uma adolescente. O diabo está atrás de cada um de nós. E ele vai usar sempre as estratégias de nos machucar. Dizer que nosso Pai Celestial, que Deus não é bom para você. Que você sempre tem que fazer alguma coisa para receber de Deus. Tudo é de graça. Coloque isso no seu coração, é de graça. Aonde está a dificuldade? Em mim e em você. A dificuldade está em nós, de aceitarmos esse amor que é gratuito.
Então vamos hoje voar como águias. Vamos voar acima das situações e circunstâncias. Porque Deus já te deu isso, é uma garantia de Deus para você. Não importa qual é o problema que você esteja enfrentando, podemos voar como águias, porque Jesus nos deu essa autoridade, essa condição. Então vamos orar? Oh, aleluia. Pai, nessa noite eu te dou louvor. Nessa noite eu te agradeço, Pai, junto com os meus irmãos. Te damos honra, te damos glória nessa noite. Não existe nada que seja demasiadamente difícil, Pai, que o Senhor não possa fazer por nós nessa noite. Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que muda situações e circunstâncias. Tu és aquele que já fez tudo por nós. E nessa noite tudo que desejamos é receber mais de Ti, mais entendimento, mais palavra revelada. Que nessa noite, Pai, toda operação maligna, toda operação das trevas que veio para combater a viva esperança que temos dentro de nós, que essa operação maligna de condenação, diabo mentiroso, você é um mentiroso. Todo o cenário de mentira que você colocou diante dos nossos olhos, todo o cenário mentiroso de derrota, de fracasso, de condenação, se torne nada nessa noite no poder do nome de Jesus. Somos amados pelo nosso Pai Celestial. Deus nos ama, Ele nos ama. Ele deu a vida do Filho por nós. E o nosso coração tem gratidão nessa noite. O nosso coração é grato nessa noite, temos gratidão. Pai, é muito bom poder chamá-lo de Pai. O Senhor nos ama, o Senhor tem realizado maravilhas no nosso meio e o nosso coração tem muita gratidão nessa noite. O nosso coração é grato. O Senhor está olhando cada pessoa que está comigo aqui pela internet. Os seus olhos estão sobre nós nessa noite para curar, para libertar, para trazer entendimento, trazer palavra de revelação. Nós não temos medo. O teu perfeito amor destruiu todos os medos e temores no nosso coração. Nós te amamos, Pai. Obrigada pelo milagre de cura no nosso meio nessa noite. Milagre de cura, cura na mente. O Senhor é Deus que restaura a mente, Deus que restaura o físico. O nosso coração tem gratidão. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar em Lucas. Lucas, capítulo 2 de Lucas. Minto, capítulo 1. Vamos ver o nascimento de Jesus. Vamos lembrar um pouquinho. E depois vamos ver por que é que ele morreu. Então foi assim. Deus criou um lindo jardim, toda uma provisão. Como uma mãe que espera um bebê. Ela providencia tudo, o quarto, as roupinhas, tudo. E Deus também providenciou um lindo jardim e providenciou tudo para Adão. E Adão veio. E Deus deu a ele autoridade sobre tudo. E Satanás viu tudo isso. E Satanás percebeu que havia uma maneira de atingir Adão, fazê-lo usar o livre-arbítrio. E ele usou Eva. No dia que Eva comeu a fruta, se você ler a King James, que é uma outra tradução bem próxima do original, ela diz que Adão estava bem do lado de Eva. Ele não estava longe, ele estava bem do lado de Eva. Ele viu Eva pegar a fruta, ele viu Eva comer. E Satanás disse a ele, viu, Adão, Eva não morreu. Deus mentiu. Só que Deus nunca mente. Deus não muda de lugar. Ele é imutável. Você pode confiar em Deus, porque Ele nunca muda. O que Ele falou no passado, Ele fala hoje. Da mesma maneira que havia sim no passado, há um sim hoje. Um não no passado é um não hoje. E Adão olhou para Eva e fisicamente Eva não morreu. E ele comeu. E quando ele comeu, aí foi o problema.
Se ele não tivesse comido, se ele tivesse levado Eva diante de Deus, estava tudo certo. Porque nós somos criados para viver para sempre. Não haveria morte e separação. Nosso corpo não estaria envelhecendo. Não iríamos precisar de dentistas, nem de médicos, olha que glória. De nada. Mas glória a Jesus que tem os médicos, dentistas, professores, tem tudo. Tudo que precisamos. Mas isso vai passar também. Nós estamos passando por este mundo e você precisa se fortalecer em Deus. Saber que Deus quer construir algo em você, construir uma vida, uma base firme, sólida, dentro do teu espírito. E como que essa construção acontece? Quando você escolhe a verdade. A verdade é uma construção sólida para a sua vida. Você construir tudo em cima da verdade da palavra de Deus. Porque a verdade dura para sempre. Tudo que você construir nessa vida em cima da verdade é para sempre. Então o diabo tem muito medo que você escolha a verdade. Ele quer que você sempre fique no engano. Então nessa noite vamos entender que tudo é muito simples. Vamos deixar de lado fantasias, crenças que não são verdadeiras. Jesus entrou no mundo. Legalmente. O pai dele não foi José. Foi o próprio Deus o pai dele. Por isso que do mesmo jeito que Adão foi criado com a vida de Deus dentro dele. Porque Adão foi criado como filho. Não tinha pecado em Adão. O diabo usou o livre-arbítrio, como você tem um livre-arbítrio nessa noite, para escolher o sim, escolher o não, o certo e o errado. E Jesus veio. Entrou legalmente por meio de Maria. O pai não foi José, foi o próprio Deus. Ele nasceu vivo, com uma natureza de vida, da mesma vida que havia em Deus, estava dentro dele. Por isso que ele podia não pecar, escolher não pecar. Você pode, depois que você nasce de novo, escolher andar numa vida santa, sem pecado. Você pode. Existe uma condição em você. O seu espírito é fortalecido, tem vida de Deus. Então não deixe a sua carne te empurrar, te levar para o pecado. Vamos resistir bravamente a ela. De que jeito? Orando no Espírito Santo. Todo aquele que nasceu de novo pode falar em outras línguas. Pode. Todo aquele que nasceu de novo pode. É simples como respirar. E quanto mais você orar no Espírito Santo, mais edificado fica teu homem interior. Então você tem tudo para vencer todas as dificuldades. Você tem tudo para impedir que a sua carne te domine. Agora você tem que escolher. Passar tempo com ele. O preço é de graça, o preço é o seu tempo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você correr atrás do dinheiro, querer fortunas e fortunas? Ah, eu quero uma profissão. E você vai morrer. E do outro lado, não adianta títulos. Não adianta nada disso. Estou dizendo que você tem que aprender a administrar o seu tempo 24 horas. Você tem uma profissão maravilhosa, que grande bênção. Deus usa, a primeira maneira para Deus te abençoar financeiramente é o trabalho, é o seu trabalho. Digno é o trabalhador do seu salário, você tem que trabalhar. Seja um cristão saudável, trabalhe. Deus vai usar o seu trabalho para te abençoar. É a primeira maneira de Deus abençoar alguém. Mas você não vai trabalhar 24 horas do dia? Tem que haver um equilíbrio. Você tem que começar a entender que tem que haver um equilíbrio, um tempo para você trabalhar, um tempo para descansar, um tempo para orar. Tem que haver um tempo. Isso é a vida de um cristão saudável. Se você não está tendo tempo para orar, você não está crescendo de maneira saudável. Você precisa arrumar um tempo para você adorar a Deus, orar no Espírito, ler a palavra, se edificar,
não de maneira religiosa, mas prazerosamente, sabendo que quando você lê a palavra e ora no Espírito Santo, o seu futuro é mudado, é transformado. Deus, Ele é o teu provedor. E onde você descobriu isso? Lá no quartinho, em secreto. Ele é o teu provedor. Ele é o teu protetor. Onde você descobriu isso? Lá no quartinho, em secreto. Ele é aquele que te abençoa o tempo todo. Ele só sabe te abençoar. Mas nós temos que quebrar o orgulho da carne para poder receber também de Deus. Confia nele. Vale a pena. Nessa noite, vamos trazer à memória o que dá esperança à verdade. Maria, ela achou graça diante de Deus. Porque ela era mais bonita, mais tudo? Não. Porque ela tinha um coração humilde. Ela amava a Deus. Ela se fez escolhida. Com certeza havia muitas jovens da idade dela virgens. As mulheres na época eram virgens, isso não era uma coisa extraordinária, era natural. Natural era não ser. Quer dizer, errado era não ser. Como era natural os homens também serem virgens. Hoje, quando você fala, parece que todo mundo olha para você e acha um absurdo. Você devia ter orgulho da sua filha ser virgem, você devia ter orgulho do seu filho ser virgem. Saber que realmente ele está escolhendo pela prática da verdade. Se você é um cristão, lógico. Mas se você não é, você pensa como o mundo pensa. Eu espero que você não pense como o mundo pensa. Eu espero que você pense como Deus pensa. E aqui em Lucas 1, versículo 30. Então o anjo apareceu para Maria para falar com ela. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas 1, 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha o versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Um anjo apareceu para Maria e disse: você vai ficar grávida. Ela ficou muito espantada e disse: como? Eu não me deito com ninguém? E olha só, pega Mateus 1. O anjo também falando com José. Porque José era o noivo dela. Pensa sua noiva chegar para você e falar: estou grávida. Ele vai dizer: de quem? De mim é que não é. E o anjo disse para ele. Vamos pegar do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus, Mateus 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você acha que Deus é com você?
Sua carne está fazendo você lembrar de muitas coisas erradas. Não ligue para ela. Ela está mentindo para você. Deus disse, estarei com você até o fim. Eu não estou sentindo Deus nessa noite. Você está? Eu não estou sentindo Ele com as minhas mãos, nem estou vendo Ele com os meus olhos. Mas eu sei que Ele está aqui, porque eu creio na palavra. Eu não preciso ficar emocionada, chorar, ou ficar arrepiada, para saber que Deus está aqui. Porque você crê na palavra. Eu nunca fui no inferno, nem quero ir, mas eu sei que Ele existe. Eu também nunca fui no céu, para crer que Ele existe, mas eu creio que Ele existe, porque a palavra diz. Então você crê na palavra. Você tem que andar nessa verdade. Você tem que entender que todas as noites, quando você deita como filho de Deus, como filha de Deus. E quando você acorda no dia seguinte, você levanta como filha de Deus, como filho de Deus. Não pense que Deus não está ouvindo a sua oração. Ore pela tua casa. Ore pelos teus filhos, pelo teu marido. Ore pela tua cidade. Há poder na tua oração. Porque você ora a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar a nossa cidade, todos os habitantes. Pensa como será maravilhoso o dia, e vai chegar esse dia, que a grande maioria, 99,9% da população de Lins será nascida de novo. Pensa você andar num trânsito tranquilo, pessoas educadas. Pensa você entrar em um mercado e saber que está tudo ok, ninguém vai tentar tirar vantagem de você, não haverá mais penitenciárias ao nosso redor, os hospitais estarão vazios. Pensa que maravilhoso será. Os consultórios odontológicos todos vazios, e Deus prosperando todos, porque Deus cuida de você. É só você olhar para os pássaros, para os pardais, Ele fala. Eu não cuido dos pardais? Então eu vou cuidar de você. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Comece a ter coração grato. Sabe qual é o segredo da prosperidade? É você ser grato hoje no que Deus tem te dado. Gratidão. Sabe, você deitar com o coração grato. Que bom que eu comi arroz com feijão e ovo frito. Que bom. Que delícia. Todas as vitaminas e sais minerais, tudo está no arroz com feijão. Estou mentindo? Não é verdade, Micaele? É uma comida perfeita, arroz, feijão, ovo frito. Não é certo, Roberta? Né? Tem todos os minerais e vitaminas para nós? Delícia. Gratidão no seu coração. Os extras, aleluia. É você olhar para a sua vida e saber que Deus está te vendo, Ele cuida de você. É você ter coragem de parar naquele momento, ir no banheiro, em algum lugar e falar, Pai, obrigado, o Senhor é bom para mim, o Senhor cuida de mim, eu não tenho medo, o Senhor me ajuda em tudo que eu faço. Sabe essa gratidão, esse coração grato? Isso, Deus espera de você, você não é um robô. Não fica murmurando o tempo todo. Não deixe o diabo usar a sua boca para falar em verdades, mentiras. Que bom ter um esposo, uma esposa. A Darcy olha para o Tacal, que bom que eu tenho um marido que volta para casa todos os dias e me ajuda. E o Tacal olha para a Darcy e diz, que bom que eu tenho uma esposa que está comigo. Que bom é ser uma só carne com alguém que lê a Bíblia. Olha que maravilha. Darcy olha para o Tacal e fala, ai que bom, ele lê a Bíblia. E o Tacal olha para a Darcy e diz, ai que bom, ela lê a Bíblia. E chega lá na sala, está lendo a Bíblia, oh que bom, deixa ela ler a Bíblia.
Porque é a palavra de Deus. E a palavra, ela produz algo em nós. Então, nessa noite, olha que conforto saber que Deus te vê. Que Ele só quer entrar nessa bagunça que você causou, porque você ouviu a sua carne resolver para você, de graça. Não importa o que seja. Deus quer olhar para você e saber que você tem o coração disposto a fazer o melhor. Que é ler a palavra, que é orar no Espírito, que é confiar nele. É você falar: Deus, eu não sei vender, sou péssima vendedora. Eu confio em Ti, me ensina. Traga para mim, Pai, me explica. Olha que maravilha. E você vê suas vendas multiplicando, você pensa: meu Deus, o Senhor é bom. Mas você tem que ter esse coração aberto. É simples assim, não é nada complicado, porque tudo é de graça. É fazer tudo como se fosse para o Senhor. Chegar em casa, vou pegar a Darcy de volta. E vou montar a mesa como se fosse para o Senhor. E chega o Tacal, que mesa maravilhosa, que comida gostosa, ela pensa: eu fiz como se fosse para o Senhor. E chega lá o Tacal fazendo as coisas, cuidando de tudo para Darcy, cantando e louvando, pensando: é para o Senhor. É assim que a gente tem que começar a pensar. Porque você tem que começar de algum jeito. Comece a pensar. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Tem que cuidar da Shakira, como se fosse para o Senhor. Oh, meu Deus! Grande desafio. Aleluia. A Shakira morreu? É a Catarina agora. Errei o nome do cachorro. Agora não é mais Shakira, é Catarina. Oh, Jesus bom. Olha o versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Jesus foi o primogênito. Eles tiveram outros filhos, você pode ler depois em Marcos 6. Maria não foi virgem, virgem para sempre. Não é real. Se você ler a palavra de Deus, não é real. Porque sexo não é sujo, não é errado. Tudo que Deus criou é bom. O errado é fora do casamento, aí é errado. Mas dentro do casamento é santo e perfeito. Então, tudo que Deus fez é bom. E você tem que começar a pensar sobre isso. Volta para Lucas, Lucas 2. Então, houve um decreto de César Augusto convocando a população para fazer um censo, uma contagem da população. E cada um tinha que voltar para a sua cidade. E Maria estava grávida. E Maria e José foram e não encontraram lugar naquela noite para eles dormirem. E foram parar numa... A gente já sabe a história. Vamos ler aqui. Pega o versículo 6 de Lucas 2. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então Jesus chegou. Glória a Jesus. E veio de uma maneira muito quieta, numa manjedoura, no estábulo. Só 3 reis ficaram sabendo, os reis magos. Um silêncio total, nem um estardalhaço. Na primeira vinda. Na segunda vinda, a Bíblia diz que aí vai haver um estrondo, um soar de trombetas. A terra será abalada. Todo olho verá, todo mundo saberá
que Jesus chegou. Primeira vinda, quieto. Na segunda vinda, um estrondo. O mundo inteiro vai saber que Jesus chegou. Aleluia. Pega João 3,16. Ele veio para morrer no lugar de Adão, pela raça de Adão. Um versículo bem conhecido, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Por que ele não veio julgar o mundo? Você lê lá em Gênesis capítulo 3, a resposta: o mundo já foi julgado. E foi condenado a morrer. Tudo que Deus deu para Adão e Adão deu para Satanás vai ser queimado e destruído. Ele criou um novo céu, uma nova terra para nós. Porque tudo foi contaminado pelo pecado. A morte entrou no planeta Terra. Tudo que você vê de destruição é operação da morte. Mas você não está à mercê dela, ela foi vencida por Cristo. Você pode, nessa noite, voar como uma águia, acima de todas as situações e circunstâncias. De que jeito? Dando glória a Deus, não olhando os temores da sua carne. Entra no teu quarto nessa noite, e você começa a dizer: Pai, eu te amo, eu não tenho medo. O Senhor enviou Jesus à terra por mim, e Ele deu a vida por mim, o Senhor me amou primeiro. Tudo o Senhor me deu. O Senhor proveu tudo para mim, eu não tenho medo. O Senhor é meu provedor. Eu apresento todas as minhas dívidas diante de Ti. Hoje eu falei com um jovem que ele disse para mim assim no telefone: eu fali, fiquei falido. Na minha ânsia de ganhar dinheiro, fui aplicando e foi falência total. E eu pensei: meu Deus. E aí eu fui para Deus. E Deus foi me dando estratégias, dia após dia. E eu saí da falência. Ele foi me dando estratégias. Eu paguei tudo, paguei todos. E foi poderoso demais, ele falou para mim. Então, se você se acha falido, corra para Deus. Ele tem estratégias maravilhosas para você. Se você se meteu numa grande enrascada, corra para Deus. Ele sabe como te livrar. Mas você tem que ouvir a instrução e todo o livramento, me acredite, está na Bíblia. Ele jamais vai dar para você uma instrução fora da palavra dele. Qualquer visão que você tiver extraordinária tem que estar afirmada na palavra, senão é mentira. Senão é fantasia, é da sua alma, é da sua carne. Qualquer profecia que alguém fale para você tem que estar afirmado nessa palavra. Se não tiver, é fantasia, é vã imaginação. Porque a palavra de Deus é uma segurança para nós. E olha só, versículo 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Antes de a gente ceiar, pega comigo Filipenses 2. Eu quero trazer ao seu coração que Deus te ama. Ele deu o próprio Filho por nós. Então Ele não vai te negar nada. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana,
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tem dois acontecimentos na terra que são importantes para mim e para você. O nascimento de Jesus, que não foi em dezembro, provavelmente foi em março, abril, não em dezembro. Mas tudo bem, o importante é que ele veio à terra. Ele nasceu, ele veio. E o segundo acontecimento, a morte e a ressurreição dele. Nessa noite a gente se lembra de que ele deu a vida dele por nós. Significa que nessa noite você não tem que andar como derrotado. Se ele andou um calvário inteiro, por que você vai continuar andando o calvário? Me fala. Se ele já andou para você. É só você começar a ter gratidão. Quando nós estivermos ceando, vai ser daqui a pouco, eu quero que você pense que você pode dar a Deus a autoridade para Ele entrar na sua vida e mudar tudo. Que você não tem que morrer de nenhum tipo de doença. Você não tem que morrer na miséria, no fracasso, porque Ele se fez pobre para que você fosse enriquecido. Ele pagou um alto preço para você andar sarado hoje. É você começar a crer nisso. A cura pode ser momentânea, rápida, instantânea, agora, nesse exato momento. Mas ela pode demorar um pouquinho. Mas você não desanima, continua agradecendo e louvando. A demora não está em Deus, porque já foi feito, está em nós, no nosso coração incrédulo, que às vezes rejeita. Parece que não, mas existe uma sutil incredulidade dentro de nós. Então, o que você faz? Ao invés de você abrir a boca para reclamar e falar da doença, fale da cura. Pai, obrigado. Existe alguém que pagou um preço para eu andar curada. Obrigada, Pai. Existe alguém que pagou um preço. Ele já pagou o preço, já pagou. Entre um passo e outro, tudo pode acontecer. Mas nós vamos orar para que você receba cura. Então a sua carne fica fria, ela acha que você não merece. Não é por merecimento mesmo. É por fé. Ele já fez. Coração grato. Então vamos orar. Antes de ceiarmos, eu li outras coisas, mas não vou ler. Vamos orar e vamos depois ceiar. Vou chamar a Marciana para orar nessa noite antes da ceia. Oh, glória! E depois a gente vai ceiar. Nós te amamos, Senhor. Eu também tenho um coração grato de ter meus irmãos aqui. Família do nosso Pai. Obrigada, Pai. Vamos ficar de pé, já esquentando a bateria. Oh, Pai, nós te amamos, te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por seu amor fiel. Obrigada, Pai, por sua palavra. Obrigada, Pai, por ter enviado Jesus, o nosso Salvador. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por ter nos resgatado, Pai, do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós te amamos, Pai. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Pai, por seu amor fiel. Obrigada, Pai, por sua fidelidade. Obrigada, Pai, porque temos um escape. Nosso escape é Jesus, a nossa porta de amor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos. Obrigada pela essa noite, Pai, maravilhosa, de estarmos aqui reunidos, Pai, para receber do Senhor a Tua palavra, que é a verdade, Pai. Em tudo, sobre tudo, Pai. A verdade, Pai. Nós te amamos. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo nosso coração, Pai, rendido a Ti. Obrigada, Pai, pelos olhos no nosso coração iluminado.
Obrigada, Pai, pelo nosso entendimento aberto, Pai, obrigada. Obrigada, Pai, acolhemos em amor, Pai, a Tua palavra. Acolhemos, Pai, em amor e escrevemos, Pai, na tábua do nosso coração. E fazemos a escolha todos os dias, Pai, todos os dias, de dizer sim para o Senhor, sim para a vida e não para a morte. Obrigada, Pai. Fazemos a escolha para a vida e não para o pecado. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque nós temos a luz da vida. Obrigada, Pai. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Adoramos. Adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Te adoramos, Pai, pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Te adoramos, Pai, no precioso nome de Jesus. Oh, aleluia. Podem sentar, nós vamos participar da ceia agora. Pensa, quando você estiver vindo, se existe alguém que você ainda não perdoa, perdoa. Perdão faz bem para você. A falta de perdão é como tomar veneno e achar que o outro morra. O outro não vai morrer, quem vai morrer é você. Então a melhor coisa que você pode fazer é perdoar, é abençoar pessoas. Deixar Deus tratar, começa a pensar em você, na sua edificação, no seu fortalecimento, na paz dentro de você reinando. Comece a pensar sobre isso. Então, quando você se levantar e pegar um cálice, e pegar um pedaço do pão e voltar para o seu lugar, vamos esperar uns pelos outros. E comece a agradecer sentado no seu lugar, o quanto Deus é bom para você, o quanto Ele é teu milagre, Ele é tua provisão, Ele é tua força, Ele é tua alegria. Comece a pensar que você nunca vai perder com Ele. Lembra, não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer, é por aquilo que Jesus já fez. Então, nós te damos graças, Pai, por esse pão, por esse suco, porque nós sabemos que o sangue de Jesus foi vertido para que pudéssemos ser perdoados. O corpo dele dilacerado para que pudéssemos, Pai, andar em perdão nessa terra. Nós te agradecemos nessa noite pelos milagres que o Senhor está operando agora, nesse exato momento. Tu és Deus do agora. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Fecha teus olhos e vamos agradecer, porque é seu direito andar suprido, provido, curado, livre. Comece a pensar que Jesus nasceu e morreu para que você se tornasse filho de Deus, com autoridade de filho. Que tudo isso que está diante de você, esse cenário é mentiroso. Jesus venceu por você, confia nele nessa noite, agradeça a Ele por esse caminho vivo diante de você. Não importa o que seja, qual área seja, Ele já deu para você a condição de vencer. Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Tu és o Senhor que nos sara,
Tu és o Senhor que nos cura, que nos batiza com o Espírito Santo. Tu és o Senhor, o Salvador do mundo. O Senhor morreu naquela cruz por nós, ressuscitou por nós. E nessa noite temos gratidão. O teu povo reunido aqui tem o coração grato, coração grato. Não vamos ficar nesse lugar de fraqueza, não vamos ficar nesse lugar de miséria, de pobreza, não ficaremos nesse lugar de doença, enfermidade. O Senhor é bom, fiel e justo. Muito obrigada, Pai, por essa noite de vitória, noite maravilhosa. O nosso coração tem gratidão, gratidão, Pai, porque os nossos filhos são abençoados, o nosso casamento é abençoado, a nossa vida financeira, Pai, é abençoada. Nós dizemos norte, sul, leste, oeste, entreguem tudo que vocês estão retendo de nós, no poder do nome de Jesus. Nós damos louvor ao nosso Pai Celestial, que tem cuidado de nós, de nada temos falta. Ele é o nosso bom pastor que cuida de nós. É uma noite fantástica, é uma noite incrível. Tu és um Deus incrível, Tu és todo suficiente. E o nosso coração se alegra, porque podemos chamá-lo de Pai. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. E o nosso coração te agradece, Pai. Temos uma vida abundante. Existe um vivo caminho. E os nossos pés estão sobre esse caminho maravilhoso de santidade. Amém.